Os dois estágios da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Chama-se da segunda vinda porque ele já veio para este mundo a fim de efetuar a salvação de pecadores. Essas duas vindas são o tema de muitas profecias do Antigo Testamento. Observemos duas profecias apenas para cada vinda. Primeira vinda. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Segunda vinda. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4. Por que é que não se lê do arrebatamento no Antigo Testamento? Vale a pena notar que não há referência alguma para o arrebatamento no Antigo Testamento. Por quê? Porque o arrebatamento não é um assunto das profecias do Antigo Testamento. É um dos mistérios do Novo Testamento. Mistério refere-se a uma verdade que era desconhecida no Antigo Testamento, porém agora, no Novo Testamento, fica revelada. Nenhum profeta do Antigo Testamento sabia da Igreja. Aprove Deus esconder este fato por motivos conhecidos somente por Ele. Deve-se entender que, no evento da morte do Senhor Jesus Cristo, o relógio profético parou de andar. Com esse acontecimento, a época da Igreja se introduziu como parênteses no grande programa de Deus. Essa época será consumada no evento do arrebatamento. Depois disso, o relógio profético há de recomeçar a andar. Assim, o começo e construção da Igreja, bem como a sua consumação, são verdades neotestamentárias, e não se lê nada deles do Antigo Testamento. Embora não seja tema do Antigo Testamento, há ainda ilustrações do arrebatamento no Antigo Testamento. Por exemplo, Enoque. Ele foi trasladado antes da vinda do dilúvio. Ló seria outra ilustração. Ele foi retirado das cidades da campina antes da destruição delas por meio do fogo e enxofre. Já que agora sabemos do arrebatamento, será que deve-se dizer que o Senhor Jesus Cristo vem 3 vezes? Isto é, primeiro, a sua vinda quando ele nasceu em Belém, segundo, o arrebatamento, e terceiro, a sua vinda para reinar? Não, de maneira nenhuma. Há apenas 2 vindas, como o Antigo Testamento estabelece. Contudo, deve-se dizer que a segunda vinda há de se dar em 2 estágios. Assim, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo se dará em 2 estágios. Primeiro, o estágio preliminar, e segundo, o estágio principal, ou seja, o arrebatamento e a manifestação.
Uma ilustração disto que temos falado. O Senhor queria vir a Betânia na ocasião da morte de Lázaro. Chegando perto da cidade, as duas irmãs, Maria e Marta, enfim, saíram-lhe ao encontro. Esta parte ilustra o arrebatamento. Mais tarde, o Senhor entrou na cidade e deu vida para Lázaro. Isso representa a manifestação quando o Senhor há de revivificar os ossos secos no vale de morte, profetizado em Ezequiel capítulo 37. Vamos agora dar uma olhada na cronologia dos dois estágios da segunda vinda. Fator tempo. O período entre os dois estágios. Há de haver um período de 7 anos, pelo menos, entre esses grandes acontecimentos. De onde vem esse período? Sabe-se desse período através de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 anos e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Resumidamente, Daniel fala de um período de 70 semanas, cada semana sendo uma etapa de anos, ou seja, 7 anos. Os 70 anos equivalem a 490 anos. Quando foi que este período se iniciou? Iniciou-se com o decreto de Artaxerxes para restaurar e para edificar a Jerusalém no ano de 445 a.C. Observe que o período de 490 anos se divide em 3, isto é, primeiramente, 7 semanas, ou seja, 49 anos, leva-nos ao ano de 396 a.C. Nesse ano consumou-se a reconstrução da cidade de Jerusalém, mesmo em tempos angustiosos. Segundo, 69 semanas, ou seja, 439 anos, leva-nos ao ano de 36 depois de Cristo, justamente o ano em que o Messias foi tirado. Estudiosos diferem a respeito dessa data. Lembre-se de que o relógio profético parou de andar no evento da morte de Cristo. Assim, há um intervalo indefinido entre a 69ª e a 70ª semana. Chama-se esse período de a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Terceiro, 1 semana, ou seja, 7 anos. Essa 70ª semana ainda está no futuro. Esse período de 7 anos há de se iniciar com a assinatura de um pacto entre Israel e o príncipe romano e termina com a descida do Rei dos Reis. Assim, quando Daniel deu a sua profecia a respeito das 70 semanas, isto é, 490 anos, ele não sabia que Deus há de intercalar um período que até agora se estendeu por 2000 anos. Assim, estabelecemos um período de 7 anos, pelo menos, entre os dois estágios da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Haverá
mais do que 7 anos, já que não se sabe quanto tempo há de se passar entre o arrebatamento e a assinatura do pacto entre Israel e o príncipe romano, o homem do pecado? Vamos analisar agora alguns contrastes entre os dois estágios da segunda vinda. No mundo religioso há muita confusão a respeito da segunda vinda do Senhor. Muitos nem veem uma distinção entre as duas etapas. Primeiro a preliminar e depois a principal. Assim convém estudar mais cuidadosamente a fim de identificar as diferenças que existem entre elas. Primeiro, quem virá? No estágio do arrebatamento, nós vemos que o Senhor Jesus, ele vem como o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O mesmo Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Para a manifestação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, mais ou menos 7 anos ou um pouco mais, ele vem como o Filho do Homem, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vem também como o Rei dos Senhores, Apocalipse, capítulo 19. Segundo ponto, o destino. Para o arrebatamento, ele vem para os ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entre as nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Agora, para a sua manifestação, nós vemos: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Terceiro ponto, relações aos santos. No arrebatamento, virá para seus santos. João, capítulo 14, versículo 3, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Mas agora, para a sua manifestação, virá com seus santos. Judas, versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. Quarto ponto, os benefícios. No arrebatamento, somente para a igreja ou a igreja. Agora, na sua manifestação, ele vem para a nação de Israel e, consequentemente, o mundo. Quinto ponto, o motivo. No arrebatamento, podemos ler: vos levarei para mim mesmo, dito pelo Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Seremos transformados, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Também ele disse: seremos arrebatados juntamente com eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Transformará o nosso corpo abatido. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Mas vamos ver agora o motivo para a sua manifestação. Para fazer juízo, Judas, versículo 15. Para condenar, Judas, versículo 15 também. Para tomar vingança, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Para ser glorificado, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Para se fazer admirável, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Para destruir os inimigos, Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. O sexto ponto, quando virá? O arrebatamento trata deste evento como iminente. João, capítulo 14, versículos 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses, capítulo 3, versículo 4.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e capítulo 5, e versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, Tito, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 5, versículo 8, Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. E existem outras referências. Agora, quando virá para a sua manifestação? Depois de uma série de sinais, como podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 6, Marcos, capítulo 13, versículo 7, Lucas, capítulo 21, versículo 9, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, etc. O sétimo ponto, o caráter da sua vinda nesses dois estágios. Para o arrebatamento será secreto. Agora, a sua manifestação, como temos dito, há 7 anos depois, será uma manifestação pública. Todo olho o verá. O oitavo ponto, previsto no Antigo Testamento. O arrebatamento no Antigo Testamento foi um mistério. Já a sua manifestação foi profetizado no Antigo Testamento em muitas profecias. O nono ponto, Cristo virá como? Para o arrebatamento, ele virá como um noivo, Efésios capítulo 5, Salvador, Filipenses capítulo 3, versículo 20, sumo pastor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, Senhor, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13. Mas agora, como Cristo virá na sua manifestação? Ele vem como guerreiro, juiz, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O 10º ponto, símbolos que nós encontramos do arrebatamento primeiramente. A estrela da manhã, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Já na sua manifestação, o símbolo que nos é apresentado nas profecias, que está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele vem como o sol da justiça. Vamos analisar agora todos estes itens. O primeiro item, o primeiro ponto, a mesma pessoa virá nos dois estágios, mas deve-se observar os títulos ou os nomes que o Espírito emprega nas Escrituras ao se referir a Ele, a Cristo. Segundo ponto, segundo item, observe com cuidado o destino do Senhor nos dois estágios. As Escrituras claramente mostram que, na etapa preliminar, o Senhor virá para os ares, ao passo que na segunda virá à terra. O terceiro item, no evento do arrebatamento, o Senhor virá para os seus santos, a fim de arrebatá-los instantaneamente para os céus. Mais tarde virá com eles na manifestação, a fim de estabelecer seu reino aqui na terra. A diferença de preposição destaca a distinção entre os dois eventos. É a mesma vinda, porém os estágios são diferentes. Quando os santos virão com Cristo, no segundo estágio, vão seguir o comandante celeste, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. De onde vieram os vestidos? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, lê-se que o linho fino são as justiças dos santos. Assim é evidente que antes do segundo estágio, certos eventos, tais quais o tribunal de Cristo, vão se realizar. Isso mostra, inegavelmente, que os dois estágios da segunda vinda são diferentes e que há de haver tempo suficiente entre eles para certos eventos ocorrerem. Quais? Por exemplo, primeiro, o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15.
e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Terceiro ponto, a apresentação da igreja ao noivo, Efésios capítulo 5, versículo 27. E terceiro, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e capítulo 19, versículo 9. Esses eventos se darão no céu durante a 70ª semana, hão de anteceder a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. O quarto item. Certamente a igreja há de ser beneficiada no primeiro estágio, ela será removida deste mundo para o céu num instante. O rei, no seu evento do segundo estágio, há de livrar Israel na sua opressão na cidade e providenciar um meio de escape. Os fiéis de Israel estarão encerrados em Jerusalém, finalizando a batalha do Armagedom. Os reis do Oriente, o rei do Norte, o rei do Sul e os reis da Confederação Ocidental hão de cercar a cidade com a pretensão de aniquilar a nação de Israel. O rei há de descer para libertar os fiéis, destruir os inimigos e inaugurar o seu reino. O reino do Senhor há de trazer bênção para o mundo inteiro. No quinto item, vemos que os motivos dos dois estágios são diferentes. No primeiro, ele há de livrar os salvos da ira futura e levá-los para o céu, enquanto o segundo estágio há de trazer bênção para Israel oprimido e castigo para os que não conhecem a Deus. Depois da descida, o julgamento das nações vivas há de se realizar. O sexto item. O fato tempo tem que ser considerado. O arrebatamento é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento. Não há profecia, sinal ou palavra a ser cumprida antes do seu acontecimento. Uma série de sinais há de se desenrolar antes da segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Veja, por exemplo, Mateus 24, onde se lê de guerras, rumores de guerras e terremotos, etc. Essas coisas têm que acontecer antes da manifestação. O sétimo item. Notem que a primeira etapa será secreta. Apenas a igreja há de ser atingida antes do mundo saber. Nenhum não salvo há de ouvir o alarido, voz de arcanjo, nem a trombeta. O segundo estágio, porém, será público. Todo olho verá. O rei será visível no dia da sua manifestação. O oitavo item. A primeira etapa é um mistério. Não é o assunto da profecia do Antigo Testamento. A segunda etapa é o assunto de muitas profecias no Antigo Testamento. O nono item. Cristo virá como noivo, Senhor, sumo pastor e salvador no primeiro estágio, isto é, no arrebatamento. No segundo, para sua manifestação, ele será guerreiro, rei e filho do homem. Devemos aprender a distinguir as duas etapas. O item 10. Virá como a estrela da manhã no arrebatamento, porém será o sol da justiça na manifestação. Como sempre, a estrela da manhã tem que aparecer antes do sol da justiça. Bem, o nosso comportamento à luz da vinda de Cristo. Devemos aproveitar o tempo que resta para servir a Deus. O nosso serviço será avaliado no dia do tribunal de Cristo. Aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Santidade, pureza e castidade devem nos caracterizar, já que a vinda de Cristo está tão próxima. 1 João capítulo 3, versículo 3. Devemos esperar, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o arrebatamento, isto é, devemos ficar olhando para cima, na expectativa de nos encontrar com Cristo a qualquer hora. Devemos vigiar a vinda de Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 13. Devemos negociar até que Cristo venha no aspecto espiritual, tendo em vista o tribunal de Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 13.